Olá, meu povinho, bom dia. Sou eu, professora Márcia, né? Nossa aula de matemática hoje é sobre grandezas e medidas, unidades de medida. Já pensou em um mundo sem unidades de medidas? E aí, como seria? Já pensou você ter que comprar uma carne, comprar alguma coisa e não saber quanto pesa? Comprar uma fita, mas nem se sabe o tamanho do rolo que tem, não é? Então isso seria muito difícil. Medir uma sala de aula também seria uma coisa bem complicada, não é? Se a gente não tivesse as unidades, o tempo, né? Também como você vai ao supermercado comprar alguma coisa, por exemplo, 2 garrafas de suco, mas eu não sei porque o tamanho são diferentes. Ela não me disse os litros de suco que eu deveria comprar. Então, a importância das grandezas, das unidades de medidas é essencial para a nossa vida, tá? Então, as grandezas físicas, o que são, né? É tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida. Por exemplo, a massa, o tempo, o comprimento, tá? O volume também. As unidades de medidas é uma quantidade específica determinada pela grandeza física, tá? E que serve de padrão para eventuais comparações. As medidas também podem ser convencionais, que são as padronizadas, e as não convencionais, que a gente pode usar o palmo, o pé, a polegada, né? Até mesmo o nosso corpo, a distância entre nossos braços também é uma forma de medir. Só que esse tipo de medida a gente chama de não padronizada. Por que não padronizada? Não convencional. Porque cada pessoa tem o tamanho de um pé diferente do outro. Cada pessoa tem uma polegada diferente do outro, né? Às vezes é maior, às vezes é menor. Então, esse tipo de unidade não padronizada, de medidas não padronizadas, ele não é muito confiável, mas também não é totalmente dispensável, tá bom? Um pouquinho da história. Há cerca de 4.000 anos, os egípcios utilizavam o cúbito como unidade de medida de comprimento padrão, tá? Cúbito é a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo do meio. Eles usavam essa medida baseada no faraó. Porém, nós teríamos o mesmo problema se a gente estava usando o nosso pé, a nossa mão ou a polegada, não é mesmo? Cada faraó teria um cúbito diferente. Então, com o passar do tempo, muitos outros povos acabaram desenvolvendo suas próprias formas de medir, né? E muitos desses sistemas foram baseados nos babilônios, nos egípcios, nos gregos, né? E até mesmo nos romanos. O problema é que esses povos começaram a fazer negócios uns com os outros e que aí perceberam que os sistemas diferentes complicariam as transações comerciais. E aí então foi melhor padronizar, né? Ter um sistema internacional de unidades. Então seria padronizado, tá bom? Os surgindo assim um sistema internacional de unidades chamado SI, adotando assim as medidas como comprimento, metro, a massa, que era o quilograma, o tempo, segundo, e a capacidade seria o litro, tá? Então foi usado esses sistemas de unidade para as grandezas, né? Sendo utilizado em todo mundo para que não houvesse mais prejuízo a ninguém. Mas o que eu uso para medir essas grandezas, né? O que eu posso fazer para resolver essas situações? A distância entre 2 pontos. Eu utilizo o comprimento. Qual instrumento eu uso para medir?
Para medir o comprimento, podemos usar a fita métrica, a régua, o metro articulado também. Posso usar também um taquímetro, que também é utilizado em medidas com maior precisão. E a massa? Como eu faço para medir a massa? A massa é a quantidade da matéria presente em um corpo. Qual o instrumento para medir? A balança, né? Tem vários tipos de balança. Elas foram desenvolvendo ao longo do tempo e hoje elas estão assim bem mais modernas, não é mesmo? Também tem aquelas balanças que a gente mede os caminhões, tá? Para medir o tempo e a duração em seu evento, né? Qual instrumento eu posso usar para medir o vento? O tempo, aliás. Relógio de parede, relógio de pulso, um relógio analógico, uma ampulheta e outros instrumentos também, tá? A capacidade, elas são usadas para definir o volume no interior de um recipiente. E qual instrumento eu uso para medir? Pode ser umas jarras, aquelas que são graduadas. Tem nos postos de combustíveis, nós temos as bombas, né? Por onde passa o combustível, também tem um sistema que mede a quantidade. Nós temos também tipo hidrômetro, né? Que mede a água, o consumo da água que a gente consome ao longo do tempo. Então, são algumas formas de medir a capacidade, tá? Aí, vamos lá. Surgiu uma dúvida. A unidade padrão do comprimento é o metro. Mas, se eu e minha família resolver fazer uma viagem, digamos, em Porto Velho, né? A gente vai percorrer uma determinada distância. A gente vai contar em metros? Claro que não. A gente vai contar isso em quilômetros, tá bom? E aí a gente vai ter outro tipo de grandeza. Nesse caso, cada unidade de padrão tem as suas variações. Múltiplos e submúltiplos, né, que a gente conhece. Ao longo das aulas a gente vai começar a transformar uma coisa com outra. O metro eu posso transformar em quilômetro, né? Por quê? Porque eu faria em quilômetros, não em metro. Mas eu posso transformar uma coisa em outra, tá bom? Mas aí por hoje a gente fica por aqui e não esqueça das suas atividades.